Entrou. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live, que hoje iremos falar sobre salário famílias e seus aspectos gerais. Olá, Maurício, seja bem-vindo. Larissa, obrigada por estar aqui comigo. André Luiz, boa noite. Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza aqui para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Me retornem se vocês estão conseguindo me ouvir. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Obrigada pelo retorno. Sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre salário família e seus aspectos gerais. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Vamos dar início. Vocês têm muita dúvida sobre o salário família? A pessoa pensa que é simplesinho, mas, gente, é tantos detalhes, né, que às vezes pode passar despercebido. Letícia, Cláudio Augusto, Augusto. Pois é. Vocês vão deixando suas, caso vocês tenham alguma dúvida, vá deixando nessa interrogaçãozinha que ao final eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos conversar. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre o salário família e seus aspectos gerais. De início, o salário família, ele surgiu lá em 1963. Eu vou olhar aqui de ladinho, que é para minha cola. Eu fiz uma colinha para eu não perder os tópicos, tá bom? Para não passar nada despercebido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês comentem aqui, porque eu tenho uma mania assim de falar super rápido, e principalmente quando eu tô lendo, eu vou atrapalhando tudo e assim vai. Aí se eu estiver falando muito rápido, pode pedir, eu olho aqui nos comentários e eu tento dar uma diminuída, tá bom? Pois é, o salário família surgiu lá em 1963 e não era todo mundo que tinha o direito ao salário família. No início eram só os empregados e esse valor ele era em cima do salário mínimo, era 5%. Só que houve umas mudanças e ele aí ele passou a ser para quem tinha renda baixa. As pessoas que tinham renda baixa, nesse período, acho que 1963 até 1989, que era esse valor, que era 5% do salário mínimo. Depois foi com a baixa para pessoas com salários de baixa renda, que no caso hoje a gente tem um limite que é 1.503,25. Os empregados domésticos, eles vieram ter direito ao salário maternidade, ao salário família, trocando aqui, o salário família só lá em 2015, quando foi a PEC, aquela PEC dos domésticos, a 478 de 2010, que começou a ser válida a partir de outubro de 2015. Foi quando os empregados domésticos, eles começaram a ter direito ao salário família. Deixa eu ver aqui. Aí, o que é o salário família? O salário família é um benefício previdenciário pago ao empregado doméstico e ao trabalhador avulso. O trabalhador avulso também ele tem direito ao pagamento do salário família, caso ele se enquadre se ele tem a remuneração de inferior ou igual ao 1.503,25. No caso, para ter direito, os empregados precisam ter os seus filhos até 14 anos e
caso ele seja inválido por tempo indeterminado. Em 2020, o ano passado, teve uma mudança para a manutenção do benefício, onde tivemos algumas mudanças para a mudança para a manutenção do benefício e também sobre a guarda de documentos. Foi isso mesmo. A documentação necessária para ter direito ao salário família é anual, elas costumam ser anual e semestral. A semestral, ela acontece 2 vezes ao ano, que é no mês de maio e novembro. Maio e novembro, isso. Caso a empresa não comprove isso aí, ele tá falando aqui o comentário. Sim, a documentação necessária do funcionário que ele vai entrar para ter direito ao salário família, ou então quando o filho dele nasce, uma vez no momento da admissão ou no momento do nascimento do filho, o registro com o CPF, que desde 2019 todos os dependentes precisam ter o CPF. A documentação semestral. No caso semestral, precisa da frequência escolar para os filhos menores de 4 anos. A partir de 4 anos que você já tem que mandar semestralmente para o escritório ou para a empresa a comprovação da frequência escolar. Não enviando a comprovação dessa frequência escolar, a empresa pode suspender o pagamento do seu benefício, uma vez que, quando é de obrigação do empregado, trazer a documentação para a empresa de forma semestralmente, seja maio e novembro para os dependentes acima de 4 anos. Anteriormente ao decreto 10.410, se eu não me engano, de 2020, era a partir de 7 anos, mas mudou, que agora é a partir de 4 anos. E para quem tem filho de 6 anos, a caderneta de vacinação é enviada para o escritório anualmente, que no caso é no mês de maio. Surgem muitas dúvidas nisso aí, porque muitas pessoas, muitos colegas de nós não têm conhecimento sobre isso, sobre a necessidade da comprovação da frequência e da caderneta de vacinação. Se a frequência do filho está tudo ok, então o empregado ele tem direito ao benefício do salário família. Agora, se o filho daquele empregado deixou de comparecer à escola, ele já não tem mais direito ao salário família. Aí onde há a suspensão. Aí caso haja suspensão e no período ele comprove que realmente o filho estava estudando a sua frequência, tinha a sua frequência, pode ser pago, voltar o salário família ser pago normalmente, entendeu? Deixa eu ver aqui. O pagamento, ele é feito de forma proporcional e integral. A forma proporcional é quando ele é feita a admissão, ele é paga proporcionalmente e no desligamento. Se um funcionário, por exemplo, ele foi admitido no dia 15 e do dia 15 ao dia 30 vai ser pago proporcionalmente referente àqueles 15 dias que aquele empregado foi contratado. O mesmo caso acontece na rescisão. Por exemplo, se um funcionário ele foi demitido dia 2 e ele tem um dependente, então o salário família dele vai ser proporcional àqueles 2 dias e não será o mês inteiro. Ao pagamento do total, da cota total, é quando ocorre o afastamento, ele se afastou pelo INSS, e no retorno do seu afastamento também pode ser feito de forma integral.
Aurenice. A empresa, ela tem que pedir a ele, no caso, tem que pedir a ele a comprovação da frequência escolar. No caso, nós solicitamos a esse empregado que ele traga a frequência escolar dada pela a escola, pelo colégio. Ele vai lá, pega uma declaração junto da secretaria do colégio, da escola municipal, seja ela particular, seja ela municipal ou estadual, ele vai lá, solicita a declaração de comprovação da frequência desse empregado e leva ao escritório ou à empresa, entendeu? Funciona dessa mesma forma. No mesmo caso, ocorre com a caderneta de vacinação. Se o empregado ele tem um menor de, no menor de 6 anos, então todo ano ele tem que levar a cópia daquela parte da vacinação que houve, demonstrando que houve as vacinas, que ele está todo vacinado, está tudo certinho. Se ele não levar, aí é suspenso o pagamento e quando ele trouxer, a empresa informa que vai ser suspenso devido a ele não ter trago essa documentação. Então, funciona da seguinte forma. Não é que nós temos um controle, a gente tem que ter o controle de todos os empregados que têm um salário família e solicitarmos ele, por exemplo. Agora, em novembro, a gente vai precisar que eles tragam a frequência escolar. Então, o que é que possamos fazer? Agora, em setembro, outubro, solicitamos, mandamos uma cartinha, mandamos um e-mail para o gestor, para quem é responsável dessa parte de RH dentro das empresas. Então, solicitamos para os mesmos que têm o salário família, eles venham trazer a declaração da escola. Hoje, como está tendo a pandemia, não se tem ainda um parecer certo de como se dá a esse comparecimento. Esse comparecimento na escola, porque devido a muitos ainda está remotamente. Aqui mesmo já voltou parcialmente, então o município voltou agora. Então, desde fevereiro que começou as aulas, o período letivo, até agora eles estavam de forma remota. Outros não, os colégios particulares já estão metade híbrido, metade presencial e metade remoto. Então, aí já pode-se pegar uma declaração. Agora, nas públicas, não tem um entendimento ainda de como proceder a respeito disso aí, entendeu? Porque como está tudo de forma remota, não tem como fazer a presença, só se for pelas tarefas, porque assim, aqui no município estava funcionando assim, enviava as tarefas, os alunos faziam as tarefas e retornavam. Então, creio que aí seja como forma de participação da presença do aluno para fazer as suas atividades. Mas funciona da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Sim, vamos falar sobre a guarda dos documentos, que é muito importante. Como eu mencionei, o ano passado tivemos algumas mudanças na legislação previdenciária a respeito do pagamento do salário família. E uma delas foi a guarda de documentos, que antes o período para a guarda era de 10 anos. E com a mudança, com esse decreto que saiu o ano passado, são 5 anos. 5 anos que as empresas precisam guardar esses documentos. Se eu não me engano, é o artigo 384 do decreto, do decreto 410 de 2015. Lá ele fala das mudanças que houve no salário família a partir do artigo 81. Do 81 ao 86, ele fala bem direitinho sobre essas mudanças. E a guarda de documentos, ele fala no artigo 386. Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar para não passar informação distorcida, para vocês depois consultarem. Deixa eu ver aqui. Até ontem me perguntaram qual era a fonte dessa informação.
aqui, artigo. Depois eu passo aqui, mas seu nome é o artigo 483, 383. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais alguma dúvida. Só 5 anos, a empresa pode guardar 5 anos. Anteriormente era 10 anos, agora 5 anos. Mudou devido ao decreto 10.410. Só um instantinho, eu tô fazendo uma live. Só um instante, peraí. Voltei. Ao vivo sempre acontece alguma coisa. Faz parte, né? Sim. Vamos falar sobre os empregados que possuem dependentes inválidos. Ai, tá quente. Gente, porque aqui tá 29 graus. Mas a sensação é de 40. Bem quente. A invalidez do enteado ou menor tutelado maior que 14 anos não vinha de forma clara, trazendo apenas as previsões equiparadas, sendo alterada pelo decreto 10.410 de 2020, que trouxe as relações no artigo 85, que alterou isso sobre os empregados que têm enteados invalidados. A invalidez do filho ou do enteado do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica nos dois últimos, maior de 14 anos de idade, será verificada por exame médico presencial realizado pela Perícia Médica Federal. Então, caso o empregado ele tenha a tutela de um dependente que ele seja inválido e seja maior de 14 anos, então ele tem que passar pela Perícia Federal. Creio que seja pela perícia do INSS. Quando ocorre o encerramento do salário família? Ocorre na morte do dependente, quando o mesmo completa 14 anos, um mês após, por exemplo, se ele completou 14 anos agora, paga-se normalmente no mês que ele completou os 14 anos, no mês subsequente que ao término do salário família. Não sei vocês, mas acontece assim, já tive casos assim. O dependente completou os 14 anos, fez os 14 anos, não era inválido, estava normalzinho. Aí, quando no mês teve o seu salário família, no outro mês liga o empregado. Por que meu salário família não veio? Então, assim, não sei se vocês passam, mas acontece, tem uns clientes que são uns funcionários que são um pouco autoritários, né? Aí já fica ligando, perguntando por que não entrou o salário família. Pois é, o salário família ocorre na data de nascimento, quando ele faz 14 anos. Um mês após. Pela recuperação da incapacidade, se o dependente está incapaz e ele retornou ao seu estado normal, não está mais doente, não está aparecendo nenhuma invalidez, não tem nenhuma invalidez, então ele volta a ter direito
o benefício dele é cessado se ele tiver mais de que 14 anos. Então, eu acho que é isso que eu tenho que passar. Tem mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Aurenice, eu moro em São Bento, na Paraíba. Eu sou paraibana. Tem algum paraibano aqui? Ou conhece minha cidade? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Uma pergunta. Aqui. Se não apresentar o documento escolar, não pode pagar isso. Se não apresentou a documentação que comprove a frequência escolar, não pode haver o pagamento sobre o salário família. Não, Arenice, não tem nenhum problema. Ele recebe normalmente o benefício e o pai dele, o pai ou a mãe tem direito ao salário família. Outra coisa, quando surge a dúvida se os pais, ambos trabalham na mesma empresa, se tem direito ao salário família. Sim, os dois têm direito ao salário família. A única assim, a particularidade que tem é quando os pais são separados e há o divórcio e tem aquela parte da guarda, então o pagamento do salário família é devido para aquele que possui a guarda do seu dependente. No caso, se a mãe possui a guarda, então quem tem direito é a mãe. Se for o pai, é o pai que vai ter direito ao salário família. Ambos não têm, se por acaso for separados, devido a uma decisão judicial. Múltiplos vínculos. Múltiplos vínculos tem que se consultar para saber o valor da remuneração. O empregado ele tem que informar, por exemplo, ele presta serviço em uma empresa. Digamos que ele ganha meio salário em outra, nas duas ele recebe meio salário, então ele vai ter direito ao salário família, um salário família. Agora, se na uma empresa ele recebe 1.100 e na outra já recebe 1.500, então ele não vai ter direito ao salário família, porque se somando, o valor vai dar superior a 1.503,25, que é o valor que é permitido para a concessão do salário família. Como funciona a concessão do salário família? O empregado traz a sua documentação na admissão, como eu falei anteriormente. Ele traz a carteira, o registro de nascimento, a frequência escolar, se o filho dele for maior de 4 anos e já estiver frequentando o colégio, e a caderneta de vacinação, aquela parte da vacinação. Isso na única vez, aí semestralmente, para maio e novembro, para a comprovação da frequência escolar para os filhos maiores de 4 anos. Anteriormente era 7, mas devido ao decreto de 2020, o 10.410, que alterou isso aí, tá certo? Deixa eu ver outra coisa, se tem mais alguma dúvida. Recebimento indevido. Boa noite, Silvia. Tudo bom? Daqui uns dias vocês vão me ver, eu e Silvia juntas, né, Silvia? Já estaremos eu, Silvia, Glicivaldo, Camila e outras, todos juntos. Vocês vão ver nós duas juntas. Deixa eu ver aqui. Sim. O pagamento do salário família é feito pelo salário contribuição. Por exemplo, eu tenho uma remuneração de R$3.000 e tenho um dependente.
Tenho R$ 3.000, não tenho direito ao salário família, né? Abate só o imposto de renda sobre a minha remuneração. Só que no mês, digamos, no mês de setembro, mês de outubro, que são 31 dias. 31 dias, eu entrei de férias. E esse um dia que ficou, eu tenho direito ao salário família? Não, não tem direito ao salário família, por mais que seja um valor que dê direito ao salário família. Não, por quê? Porque o meu salário contratual é R$ 3.000 e não o valor que está lá, que saiu na minha folha. E a comprovação do pagamento do salário família se dá no momento que o empregado, ele assina aquele recibo, contra-cheque. No momento que ele assina aquele contra-cheque, ele está dando o pagamento naquilo ali. Não, Aurenice. A cota do salário família está 51,27. Até quem recebe remuneração igual ou inferior a R$ 1.503,25. A cota do salário família é essa, para cada dependente. Se o empregado tem 4 dependentes, esse valor é multiplicado por 4. Fran, boa noite, seja bem-vinda. Então, obrigada, amiga. Se vê mais alguma coisa, tem algum outro ponto importante para falar sobre o salário família, porque existe, como eu falei anteriormente, tem muitas particularidades no salário família, muito mesmo. Principalmente esse da manutenção do benefício. Não existe, é um valor federal. É um valor federal. Cada assim, tem algum incentivo que o governo tenha, mais assim, o valor federal mesmo para todos os empregados é 51,27. O valor é esse aí, não passando do limite. E ele pode ser pago de forma proporcionalmente na admissão e na rescisão, e nos outros meses é pago de forma integral. Então, no Rio de Janeiro, o valor mesmo é 51,27, porque esse valor ele é liberado lá em janeiro. Em janeiro de todo ano há um reajuste. Em 2019, existia uma tabela que tinha dois tipos de contribuições. Até, se eu não me engano, até 907 era um valor, de 907 até 1.330 era outro valor. Não sei se vocês lembram dessa época. Quando foi em novembro de 2019 que houve uma mini reforma previdenciária, esse valor passou a ser único para todos os empregados que tinham aquele valor, eu acho que na época, se eu não me engano, era 1.363, que passou a ser um valor só para todo mundo, que antes tinha uma distinção disso aí, mas em 2019 mudou para ser só uma cota só, tanto que hoje chamamos de cota do salário família, é uma cota para cada dependente. Só consultando aqui minha colinha. E vocês vão deixando suas dúvidas. Pronto, para quem quiser dar uma lida bem direitinho, que tem falando quem tem direito, como é feito o pagamento, a periodicidade da entrega dos documentos para a manutenção, é só dar uma lida no decreto 10.410 de 2020, que lá a partir do artigo 81, ele vai falar bem direitinho sobre as mudanças trazidas para o salário família. Tati, são nos meses de maio e novembro, e não é mais a partir de 7 anos, e sim a partir de 4 anos. Como eu falei anteriormente, em 2020 a gente tivemos uma mudança por meio do decreto 10.410, que se você puder, você dá uma olhadinha, que a partir do artigo 81, ele fala
sobre o período, quem tem direito, como é que funciona o pagamento da empresa, como é que deve ser os inválidos, a guarda de documentos já é a partir do artigo 383, lá fala bem direitinho. Pois é, mulher. Aurenice, obrigada. Estamos começando, mas obrigada por ter você aqui e estar interagindo comigo. Ficou claro, Tati? São maio e novembro. Agora em novembro nós vamos solicitar e é a partir de 4 anos, e não mais de 7. Houve essa mudança. Como também a guarda dos documentos, que é de 5 anos, e não mais de 10. E aí, vocês estão... Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Se tem mais alguma dúvida. Pronto, acho que só isso mesmo. Eu vou deixar essa live salva. Caso você tenha alguma dúvida, é só colocar lá nos comentários que eu irei responder. E obrigada a cada um que tirou um tempinho dessa noite, já são 9h39, para estar aqui comigo, para adquirir um pouco de conhecimento sobre o salário família. Muito grata a presença de cada um de vocês aqui. Muito, muito grata mesmo. Obrigada. Pois é, tem muitas particularidades. É um pouco extenso, que precisa um pouco de estudo, mas é muito bom. Eu também gosto bastante, tanto do previdenciário como do trabalhista. Obrigada por ter você aqui comigo, viu? Boa noite. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários da live que eu vou ter o prazer em responder vocês, tá bom? E até a próxima live. Já vou deixar nos stories o próximo tema, que eu vou ficar fazendo live com frequência, tá bom? Obrigada, boa noite e bom descanso. Que amanhã seja um dia abençoado e todos possam descansar, tá bom? Tchau. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração.